Até onde vai a ambição de um político para se perpetuar no poder? E até onde essa ambição pode gerar consequências irreversíveis para a história de um país, ao nível de todas as camadas sociais se envolverem no conflito? Ah, então estamos falando de algum conflito envolvendo um monarca déspota, como na Revolução Francesa? Não, caro ouvinte. A situação que eu descrevi, embora muito semelhante ao caso da Revolução Francesa, na verdade ocorreu em terras latino-americanas, em um contexto completamente diferente. Mas nem tanto. Eu vou explicar. Hoje eu vou lhe contar da primeira vez no século XX onde um país latino-americano foi sacudido por um grande conflito social e político. Não só isso, mas irei também falar da primeira revolução que ocorreu nesse século. Não só nas Américas, mas no mundo. Esse evento não apenas moldou o Estado moderno do México, como também abriu as portas para a ascensão de heróis nacionais que até hoje são reverenciados, que se tornaram símbolos da luta popular pelo direito à terra, mas que foram logo mistificados e aos poucos utilizados como propaganda de manipulação para demandas sociais. Entretanto, sem o devido contexto, você deve estar boiando, como dizem algumas pessoas. Para mudar por completo a estrutura política de um país e elevar figuras ao nível de heróis, muita coisa precisa acontecer, não acha? Você provavelmente já leu o título desse episódio e não deve querer que eu enrole tanto para tratar do assunto hoje. Assunto que eu verdadeiramente tenho orgulho de trazer, pois finalmente estou gravando um episódio focado em uma das áreas que eu mais amo, que é a história da América Latina na modernidade. Abordando novamente o México, mas dessa vez o México moderno, obviamente. Inclusive já tem um episódio só focado no antigo povo azteca, povo originário que foi central na formação da identidade nacional mexicana. Você com toda certeza já deve ter ouvido falar deles em algum lugar. E é um episódio bem interessante, onde eu me aprofundo e analiso os impactos da cosmologia nos rituais e sacrifícios humanos dos aztecas. Evidentemente não abordo todos os aspectos possíveis do tema, mesmo porque é um assunto bem complexo e grande para ser abordado. Mas é excelente para quem tiver curiosidade e quiser adentrar no assunto. Veja esse episódio como uma porta de entrada para um tema que ainda há muito para se explorar. Então, por que não dar o primeiro pontapé assistindo esse episódio, hein? Vai dar uma força pra mim e você vai acabar saindo aprendendo alguma coisa. Então, todo mundo ganha no processo. Mas o foco do episódio não são os povos da Mesoamérica, muito embora eu pretenda dar uma atenção especial para eles novamente em episódios futuros. Hoje nós iremos tratar do Estado mexicano no século passado, um pouco mais avançado no tempo. Fique comigo nesse episódio e irei lhe explicar tudo sobre a Revolução Mexicana. Uma revolução que balançou a América Latina e que pode ser considerada, talvez, uma das revoluções mais longas da história, se não a revolução mais longa da história, ou ao menos a revolução mais longa do século XX. Já que, dependendo dos fatores que você considerar, você pode dizer que a Revolução Mexicana começou em 1910 e acabou em 1920. Mas você também pode dizer que ela começou em 1910 e acabou em 1940. E 20 anos entre uma data e outra já demonstram quão complicado vai ser falar desse tema aqui. Mas eu vou simplificar ao máximo para que tudo seja de fácil entendimento. Esse evento não costuma chegar até os ouvidos de nós, brasileiros, mas deveria, pois é peça central para que possamos entender a história e a formação do atual Estado mexicano e de nossos irmãos latino-americanos lá de cima. Mas antes que iniciemos essa jornada onde você terá mais dúvidas do que respostas, peço para que você cogite seguir o podcast no Spotify ou então se inscrever no canal do YouTube, dependendo de onde você estiver ouvindo. Esse podcast só subsiste e se mantém de pé graças aos ouvintes, que toda semana estão aqui para apreciar um pouco da história não muito contada nas escolas. Então, seguindo esse podcast, você dá um apoio e incentiva o ensino totalmente gratuito e independente nas plataformas de áudio. E bem, agora chegou a fatídica hora onde eu peço para que você, caso tenha condições financeiras, sinta-se à vontade para fazer uma doação pelo Pix, que está na descrição do podcast ou então no perfil oficial do Spotify. Através das doações pelo Pix, o podcast se mantém de pé, e não só isso, recebe incentivo para que ele possa constantemente estar postando novos episódios. É uma forma de financiamento completamente voluntária. E veja só, você também tem benefícios caso você faça uma doação. Doando uma quantia, não importa o número, você pode, caso seja de seu interesse, ter seu nome citado no início do próximo episódio. Está aí uma forma de imortalizar o seu nome na internet dentro de um podcast pouco conhecido no Spotify. Mas já que eu enrolei tanto na introdução e pouco falei sobre o tema que vamos tratar hoje, vamos enfim falar sobre reforma agrária, sucessões presidenciais e planos com nomes de cidades. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Essa frase, comumente atribuída ao presidente Porfírio Díaz, pode muito bem sintetizar a Revolução Mexicana. Não acredita em mim?
Tudo bem, você está no seu direito, mas saiba que nesta frase temos muitos elementos do que posteriormente iriam ser os principais agentes da Revolução Mexicana, como intervenções dos Estados Unidos e manipulações políticas, e a própria boca de onde supostamente essa frase saiu, Porfírio Dias, que é o personagem central para traçarmos onde se iniciou a Revolução Mexicana, a ditadura de Porfírio Dias e os problemas que iniciaram a demanda por reforma agrária são as duas principais razões que sustentam o início da Revolução Mexicana. Porfírio Dias foi um general do exército mexicano que tentou por 2 vezes ser presidente da República. A primeira em 1867 e a segunda em 1871. E para subir ao poder decidiu dar um golpe em 1876, destituindo o então presidente Sebastián Lerdo. E em seguida, o general deu início a uma ditadura que ficaria conhecida como Porfiriato. E como bem sintetizou o historiador Marco Antônio Villa em seu livro A Revolução Mexicana, a questão agrária e os conflitos de classe advindos da luta pelo controle da terra estão presentes na história mexicana desde o período colonial. O processo de independência, que começou em 1810, é uma guerra de classes que não se compreenderá bem o seu caráter, se ignorarmos que, diferente do que ocorreu na América do Sul, foi uma revolução agrária em gestação. Em seu livro, Villa continua: quando Porfírio Dias chegou ao poder, o processo de destruição das comunidades camponesas estava avançado. Com as leis de 1893 e 1894, são expropriados cerca de 50 milhões de hectares. E em 1910, menos de 5% das terras estavam nas mãos das comunidades ou dos pequenos proprietários. Daí, você já pode ver o estrago que foi causado durante o governo de Porfírio Dias quanto à questão das terras. Mas como foi mostrado aqui pelo nosso querido amigo Villa, a questão agrária já é um processo que tem pendências desde a independência do México como país. E no mais, não são só de coisas negativas que se vive em uma ditadura. O porfiriato foi marcado pelo afluxo de capital estrangeiro e pela grande inovação nos meios de produção e transporte, com a construção e uso de diversas ferrovias pelo país, o que de fato melhorou a economia. E a fim de evitar revoltas populares, Porfírio Dias empregou no campo uma milícia que ficou conhecida como Los Rurales, ou os Rurais. Tratava-se de uma força paramilitar formada por ex-bandidos e com autonomia para espalhar o terror nas comunidades em que eram empregados. Também é fundamentalmente importante entendermos a situação do camponês no México nesse período. E bem, os camponeses dividiam-se fundamentalmente em duas categorias principais: o peón acasilado e o peón de tarea. O primeiro residia permanentemente na fazenda, cultivando a terra do latifundiário ou cuidando dos seus animais, como gado e etc. Realizava trabalhos de conservação sem nenhum pagamento suplementar e comprava, na tienda de raya da fazenda, os produtos indispensáveis para a sua sobrevivência, que sempre lhe vendia por um preço muito mais alto do que o do mercado, o que era descontado no pagamento do salário. Já o segundo, o peón de tarea, é um trabalhador que ocasionalmente, durante um certo período de tempo, vende a sua força de trabalho em troca de um salário ou de algum tipo de renda suplementar, ou então ganhava o direito de cultivar em uma parte da terra. E temos aqui então um cenário montado para uma perfeita insatisfação, muito embora ainda não tivesse tomado forma. Outro fator importante é entender a geografia e a geopolítica por trás do México. Na região norte, onde haviam os terrenos mais áridos, o isolamento político e escassez são vencidos pela construção das ferrovias e o desenvolvimento da irrigação. Mas apesar do desenvolvimento econômico, a maior parte da região vive sob o jugo de empresas estrangeiras, sobretudo norte-americanas. Já no sul, tem uma extensa população de camponeses que chegaram à força à região, como indígenas que foram deportados de Sonora, além de trabalhadores contratados, entre aspas, que não tinham condições de retornar aos seus estados de origem. E como método corriqueiro da ditadura porfirista, o endividamento é usado tanto por latifundiários quanto pelo governo para controlar e manter os camponeses na linha, que asseguram sua obediência por meio dos rurales e do exército. Mas não apenas os camponeses ficariam insatisfeitos com essa situação, e nós veremos isso logo logo. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. El ejército... A partir de 1906, uma série de eventos começam a desgastar o governo de Porfírio Dias,
que havia sido reeleito pela última vez em 1884. Já no início do século, os Estados Unidos passam por uma séria crise econômica que traz muitos prejuízos à economia mexicana, principalmente devido à excessiva dependência dos mercados de investimento americanos, sobretudo nas empresas localizadas no norte. Diversas minas são fechadas, caem as vendas do comércio e o desemprego aumenta gradativamente. E para piorar a situação, entre 1907 e 1908, ocorreu uma seca prolongada. E já em 1909, uma geada também ocorre, fazendo com que a agricultura caia em quase 50% na produção. E em meio às crises políticas e econômicas, cresce a influência do Partido Liberal e do grupo liderado por Ricardo Flores Magón, político natural de Oaxaca. Entretanto, após ser exilado nos Estados Unidos com toda a liderança liberal, o grupo se radicaliza e se alinha com um pensamento mais anarquista, defendendo uma estratégia insurrecional para derrubar o ditador. São os magonistas que organizam os levantes operários de Cananéia, em 1906, e de Rio Blanco, em 1907. Os levantes operários e a influência de Flores Magón são considerados os precursores da Revolução Mexicana, apesar de existir uma diferença ideológica muito grande entre os levantes pré-Revolução Mexicana e os que se dizem revolucionários e que se utilizam da mística da Revolução para obter vantagens. Com a aproximação do ano de 1910, quando se realizariam as eleições presidenciais no México, surgem diversas manifestações da classe dominante que buscavam a saída para a crise política e econômica. Neste contexto, é publicado o livro La Sucesión Presidencial, escrito em 1909 por Francisco Ignacio Madero, que é quem fez o discurso que você ouviu não faz muito tempo aqui no podcast. Francisco Madero era membro da elite, vinha de uma família muito bem abastada e com fortes interesses na indústria, e que tinha sua origem em Coahuila. Até então, nunca tinha tido qualquer participação política efetiva, mas logo chama a atenção, sendo o principal defensor da ideia da não reeleição de Porfírio Dias, que, relembrando, já estava no poder desde 1876. Francisco Madero aposta principalmente na insatisfação das elites e de outros companheiros políticos, que não tinham a oportunidade de ascender em seus cargos por conta da ditadura. Assim, considera possível obter algumas alianças com políticos próximos a Dias, que já estavam insatisfeitos com a reeleição, e salientando que Madero não é um revolucionário, pelo menos não de forma inicial. Ele procura combater o ditador Porfírio Dias dentro das linhas da Constituição mexicana, pois ele teme uma mobilização popular que acabe radicalizando as suas pautas e fazendo surgir um movimento que mude as bases políticas do México, o que era algo que Madero não queria, pois apesar de tudo, ainda era um membro da elite. Em sua campanha eleitoral, Madero percorre vários estados do México, angariando muitos apoiadores e conseguindo muita popularidade por onde passa. E Porfírio Dias, diante do barulho que está sendo feito pelo seu opositor, não pensa duas vezes antes de prendê-lo, sob a acusação de estar incitando o povo à rebelião. E libertado após as eleições, onde mais uma vez Porfírio Dias ganhou, obtendo quase toda a totalidade dos votos, Madero decide se exilar nos Estados Unidos, e numa cidade chamada San Antonio, no Texas, Madero redige o que seria conhecido como Plano de San Luis Potosí, conclamando o povo a se rebelar contra a ditadura de Porfírio Dias, marcando até mesmo data e hora para a Revolução, 20 de novembro, às 18 horas. Como previsto no Plano de San Luis Potosí, a Revolução se deu início em 20 de novembro, e em 14 de fevereiro de 1911, 3 meses após o início da Revolução, Madero retorna ao México. E apesar de não terem tido nenhuma vitória inicial, o simples fato do país estar em guerra civil aprofunda ainda mais a crise do porfirismo. Dias envia ao Congresso uma mensagem estabelecendo a não reeleição e o sufrágio efetivo, duas das principais exigências de Madero. Mas o acordo chega a um impasse, pois o ditador se recusa a renunciar. E em março a revolução chega no sul, principalmente no estado de Morelos. E em Ayala, em 10 de março, liderados por Emiliano Zapata, líder camponês de Anenecuico, inicia-se a rebelião de Morelos, com a leitura pública do Plano de San Luis Potosí. E é aqui que entra o homem, pessoal, pois Zapata vai ser muito importante para a nossa história daqui para frente. E no norte, já no final de 1910, Madero contava com a ajuda de Pancho Villa, conhecido bandido social da região, além de contar com a ajuda de Pascual Orozco, que junto de Villa vai combater no norte. A maior vitória de ambos foi a tomada da cidade fronteiriça com os Estados Unidos de Ciudad Juárez. E em 21 de maio, Madero e Porfírio Dias assinam os acordos de Ciudad Juárez,
pelos quais Porfírio Dias e seu vice, Ramon Corral, renunciam ao cargo de presidente da República. Francisco León de la Barra é nomeado presidente provisório e são convocadas eleições gerais, as primeiras eleições livres em muitos anos. E em 6 de novembro, depois de vencer com facilidade as eleições, Madero toma posse em meio ao aumento das tensões em Morelos. Porfírio Dias se exilaria na França, onde morreria em julho de 1915. Já Madero teria de enfrentar a insubordinação em Morelos, estado onde os camponeses se recusavam a depor as armas, mesmo após os acordos de Ciudad Juárez, se desenrolando um impasse entre Madero e Zapata. Madero busca um acordo que levasse ao desarmamento dos camponeses para depois iniciar a resolução da questão agrária. Já Zapata era contra essa medida, já que ele acreditava que o povo armado era a única coisa que poderia assegurar o cumprimento de uma efetiva mudança no cenário da questão agrária. E como descreve John Womack em seu livro Zapata y la Revolución Mexicana, em uma conversa entre Madero e Zapata, se deu a seguinte situação. Zapata levantou-se e, empunhando a sua espingarda, dirigiu-se para onde Madero estava sentado. Apontando para a corrente de ouro do relógio que Madero ostentava no colete, disse: "Ouça, senhor Madero, se eu me aproveitar do fato de estar armado para lhe tirar o relógio e se passado algum tempo nos encontrarmos e estivermos os dois armados, o senhor sentir-se-á com o direito de exigir que lhe devolva?" Madero disse que sim, e que até pediria uma indenização. Bom, concluiu Zapata, foi exatamente o que se passou conosco em Morelos, onde alguns latifundiários se apoderaram pela força das terras das aldeias. Os meus soldados, camponeses armados e todos os pueblos, encarregaram-me de lhe dizer, com todo respeito, que querem que comece imediatamente a lhes restituir a terra. Mas Madero se recusa a atender às demandas de Zapata e dos camponeses. E então, num ato de revolta contra o novo governo, Zapata e seus apoiadores divulgam o Plano de Ayala, em 25 de novembro de 1911, denunciando o então presidente Madero como um traidor e aliado dos latifundiários. Isso porque, de fato, Madero se mostrava completamente alheio às demandas da população quanto à questão agrária. Ele, inclusive, defende não despejar os latifundiários e considera que a questão agrária, assim como todos os outros problemas, devem ser resolvidos no parlamento. Madero considera que a revolução foi feita para reconquistar a liberdade e que, por isso, restituir as terras, despojando todos os latifundiários, seria um ato ditatorial, e que apenas no parlamento, de forma democrática, as coisas podem ser resolvidas. Com essa mesma indiferença, Madero suspende e reprime greves por todo o país, além de prender líderes operários e sufocar o movimento camponês. Mas, se por um lado Madero não atendeu às demandas dos camponeses e dos operários, também na classe dominante encontra sua resistência. Uma série de revoltas lideradas pela elite abalam o governo e a segurança de Madero, que então nomeia Victoriano Huerta, general do exército mexicano, para acabar com as revoltas. Com o enfraquecimento do poder de Madero e de seu vice, e a constante concentração de poder nas mãos de Huerta para supostamente acabar com as revoltas da elite, em 18 de fevereiro são presos Francisco Madero e Pínio Soares, presidente e vice-presidente da República, e os dois seriam fuzilados 4 dias depois. A morte de Madero é uma etapa muito importante na Revolução Mexicana, pois é depois dela que os camponeses passam a lutar de forma independente, não mais seguindo uma vertente burguesa ou seguindo algum líder das elites. É a partir daí que eles lutam pelos seus interesses. Desde el mes de enero de 1911, la revolución acaudillada por Francisco y Madero se propagó por todo el territorio nacional. Em 19 de fevereiro de 1913, Victoriano Huerta assume como presidente da República. E suas primeiras medidas são a de prender opositores e potenciais adversários políticos. E entre os políticos que poderiam ser uma ameaça ao governo de Huerta, estava Venustiano Carranza, governador do estado de Coahuila. E em 26 de março, enquanto fugia do exército, Carranza proclama o seu próprio manifesto, que foi chamado de Plano de Guadalupe. E nele, o governador se autoproclama primer jefe da Revolução,
comprometendo-se a convocar eleições gerais após a sua vitória. Enquanto isso, os camponeses se unem ainda mais para lutar, sendo então formalizado o Exército Libertador do Sul, liderados por Emiliano Zapata, que luta ao lado de Villa com o exército da Divisão do Norte. E agora, a revolução estava fragmentada. Ela se dividia essencialmente entre os exércitos camponeses de Villa e Zapata e o exército constitucionalista de Venustiano Carranza. E novamente citando Marco Antônio Villa, como ele muito bem diz em seu livro, abre aspas, Villa e Zapata apresentaram um projeto revolucionário radicalmente distinto de Carranza. São duas revoluções, dois mundos. Fecha aspas. Então, nesta etapa da Revolução, não mais os camponeses estavam lutando ao lado dos burgueses para alcançarem um objetivo, como havia sido o caso de Madero. Agora, os burgueses são representados pelos exércitos constitucionalistas, enquanto os camponeses, os operários e os indígenas vão à luta nas fileiras do exército de Zapata e Villa. Daqui em diante, são dois grupos que lutam pelos seus respectivos interesses, então tenha isso muito bem em mente, com uma participação mais proeminente do exército de Zapata, como vemos de fevereiro de 1913 até julho de 1914, quando Huerta renuncia e foge do país. É irônico como os chefes mais ditatoriais da Revolução Mexicana sempre acabam fugindo para fora do México. Mas enfim, os principais combates entre o Exército Federal Mexicano e a guerrilha de Zapata e Villa são os da cidade de Ciudad Juárez, Torreón e Zacatecas, todas essas vencidas por Villa no norte. E agora, mais uma vez, a situação do poder no México era de incerteza, pois sem um presidente, restavam às facções da Revolução Mexicana uma conciliação ou um entendimento sobre o que deveria ser feito. E em agosto, a ala mais alinhada com a esquerda do constitucionalismo, formada, entre outros, pelo general Álvaro Obregón, promove um acordo com Villa, conhecido como Pacto de Torreón, que incorporava algumas das demandas camponesas, como a convocação de uma convenção revolucionária, um fixamento de um cronograma eleitoral com eleições presidenciais, parlamentares, estaduais e municipais, além da proibição de qualquer chefe revolucionário de se candidatar a eleições futuras. Mas, depois de uma série de reuniões nas convenções revolucionárias, Carranza é destituído pela convenção, declarado rebelde, e Eulalio Gutiérrez é designado como presidente interino. A vertente carranzista da Revolução se retira da convenção, e então Carranza nomeia Obregón como comandante do exército constitucionalista. Tanto Carranza quanto seus exércitos se retiram da Cidade do México, o que deixa a capital de portas abertas para que os zapatistas e vilistas entrem na cidade. E em 4 de dezembro, ocorre o encontro lendário entre Villa e Zapata, os dois maiores representantes populares da Revolução. Nesse dia, a capital mexicana ficou em festa. Houveram desfiles que duraram 8 horas, e então Villa e Zapata entram no Palácio Nacional, e os dois sentam na cadeira presidencial, zombando dela como um símbolo de poder. Mas Carranza tem uma estratégia. Ele busca radicalizar suas propostas para conseguir apoio das camadas mais populares e assim retirar de Villa e Zapata o monopólio da questão agrária e da luta pelo povo, até mesmo iniciando uma aliança com a Casa del Obrero Mundial, a maior organização sindical no México, com grande influência dos anarquistas, que desde já são muito contrários à aliança com Carranza, mas ele expurga os opositores e os anarquistas dentro da central sindical, até mesmo exilando o fundador da Casa do Obrero Mundial, Eloy Armenta. E agora, tendo apoio da maior central sindical do país, Carranza também engloba alguns aspectos do plano de Ayala em seu plano de Guadalupe, travestindo seu projeto de dominação como um projeto para todo o povo mexicano. Isto enfraquece Villa, Zapata e outros líderes revolucionários do povo, com o general Obregón ocupando a cidade do México mesmo após a conquista dos zapatistas. Isto porque houveram muitos desentendimentos e erros estratégicos na defesa e falta de comunicação entre os exércitos da Divisão do Norte e o Exército Libertador do Sul. E daí em diante, a vertente popular e camponesa da Revolução sofreria um declínio do qual jamais conseguiria se recuperar. Em dezembro de 1916, instala-se em Querétaro um congresso que tem por objetivo redigir uma nova Constituição para o país. E embora houvesse algumas discordâncias, principalmente com Carranza, que teve seu primeiro projeto de Constituição negada pelo Congresso, em 1917, a Constituição enfim é feita, com artigos de fundamental importância, como o artigo 123,
que assegurava direitos inéditos para os trabalhadores do México, como a jornada máxima de trabalho, descanso semanal, salário mínimo, participação nos lucros, direito à greve e etc. Muitos desses tópicos que há anos eram motivo de demanda pelos trabalhadores mexicanos. A Constituição também trata da educação e limita a ação da Igreja, fortalecendo o Estado laico. A Constituição de 1917 é um marco para a história do México e dá um novo fôlego ao governo de Carranza, que a essa altura havia se tornado presidente, graças à manipulação das demandas populares e o apoio com o capital dos Estados Unidos, que desde o início da Revolução, em 1910, atuou por meio de bloqueios ao país, fechamento dos portos e até mesmo lançando uma invasão terrestre no território mexicano para tentar capturar Pancho Villa, que não teve sucesso. Tudo com a intenção de assegurar os seus interesses no país latino-americano. Mas já fartos do estado constante de beligerância no país, que já durava quase 10 anos, o governo americano decide apoiar Carranza, para que ele possa pacificar o país e reestabelecer a normalidade, já que isso era mais vantajoso para os Estados Unidos. E por meio de uma reunião pan-americana, com representantes de países como Brasil, Argentina, Uruguai, Panamá e entre outros, foi decidido que Carranza e seu partido eram os líderes legítimos do México. E do lado dos vilistas e zapatistas, a situação não ia nada bem. Porque, embora a nova Constituição tivesse assegurado novos direitos para os trabalhadores, e talvez até tivesse transformado os camponeses, agora finalmente em cidadãos, a questão agrária e das terras não havia sido completamente solucionada, mesmo que o artigo 27 da Constituição pretendesse resolver vagamente os problemas. E por essas razões, Villa e Zapata continuaram lutando. E vale dizer que mesmo a resolução tímida da Constituição para a questão das terras não foi cumprida por Carranza, que não levou adiante a questão da reforma agrária. Na verdade, em seu governo, foram restituídas mais terras para os latifundiários do que para os camponeses, o que evidentemente desagradou os líderes revolucionários, que continuavam a sua cruzada contra o governo federal mexicano. Mas como eu já disse, a situação não estava nada bem, e ela só iria piorar. Zapata já estava numa situação desfavorável, com seu exército, depois de muitos anos de luta e guerrilha, já em frangalhos. E nessa situação, ele buscava novos aliados. Foi então que surgiu a figura de Jesús Guajardo, um suposto revolucionário que se rebelou contra Carranza e buscava se aliar a Zapata. Sem muitas opções, Zapata aceitou e decidiu se encontrar com Jesús Guajardo na fazenda de Chinameca. Mas ao chegar no local, Zapata foi vítima de uma emboscada, sendo fuzilado por diversos soldados a mando do general Pablo González, general que servia a mando de Carranza. Acabava então a lenda do Caudilho do Sul. Zapata foi assassinado em 10 de abril de 1919. Já Pancho Villa continuaria lutando mais um pouco, transformando seu antigo exército do norte em um tipo de guerrilha. Mas logo, em 20 de julho de 1923, também seria assassinado. Mas ainda em 1919, finalmente conseguido se livrar de Zapata, agora Carranza tinha outro problema, que era a sua sucessão, onde 2 generais se apresentaram para suceder o então presidente, Álvaro Obregón e Pablo González. Mas Carranza tenta articular a candidatura de um civil, Ignacio Bonillas, desconhecido no México. A tensão política começa a aumentar, e uma série de ameaças começam a ser feitas contra Carranza. E em 9 de abril, Adolfo de la Huerta, governador de Sonora e até então aliado de Carranza, rompe relações com o governo federal e conclama o povo para derrubar o presidente. Sem o apoio do exército e de seus antigos aliados, Carranza foge da capital para Veracruz, mas antes de chegar no porto, ele é assassinado. De la Huerta, então, é eleito presidente interino pela Câmara dos Deputados e cumpre o restante de seu mandato. E nos anos de 1920, se encerra a fase armada da Revolução Mexicana. No mesmo ano, Obregón, com o apoio do exército, é eleito presidente sem grandes dificuldades. E agora tinha a difícil missão de pacificar o país, que já estava há uma década em guerra. É no governo de Obregón que muitas das demandas dos antigos camponeses são, enfim, institucionalizadas. Ele também lança as bases para o Estado moderno mexicano como conhecemos hoje, centraliza e renova o governo central e, no campo militar, incorpora chefes guerrilheiros do antigo exército zapatista, os profissionalizando e os transformando em parte do exército nacional.
E, além disso, persegue o general Pablo González, mandante do assassinato de Zapata, que posteriormente é fuzilado. Obregón então institucionaliza Zapata como um herói nacional, assumindo pretensiosamente o manto de sucessor do caudilho do Sul. A mística de Zapata e de Pancho Villa também seria furtada pelos governos posteriores, os colocando para sempre na história do México. Entretanto, também romantizando suas figuras e idealizando a história dos revolucionários que lutaram pelo povo. Após Obregón, muitas coisas importantes ainda iriam acontecer, como a fundação do Partido Nacional Revolucionário em 1929, que comandaria o México de forma ininterrupta até os anos 2000, e a guerra do governo mexicano contra os cristeiros, que também ficou conhecida como Cristaiada. Também tem o Levante Zapatista de 1994, mas esses são temas que rendem outros episódios. Então, por hora, acho que nesse ponto podemos encerrar. Muito obrigado se você tiver escutado esse podcast até o final. Se tiver gostado do tema, siga o podcast nessa plataforma. Sério, você não sabe a força que isso me dá e o incentivo que faz com que eu continue gravando mais episódios. E reiterando o que já foi dito no começo do episódio, caso você tenha condições financeiras, faça uma doação pela chave Pix que está na descrição desse episódio ou então no perfil do podcast. E por que não, tenha também seu nome citado aqui no início do próximo episódio. Também quero dizer que tenho noção de que não fui capaz de abordar ou compreender todos os tópicos da Revolução Mexicana nesse episódio. Isso porque não existe um consenso exato de quando termina de fato a Revolução. Eu decidi abordar os eventos entre 1910 até 1920, ou seja, durante o período armado. Mas as consequências da Revolução Mexicana podem ser sentidas até os anos 40 no México, e isso de forma direta. Porque de forma indireta, até os dias de hoje o México sente as consequências da Revolução. Inclusive, até hoje existe um movimento pela luta da reforma agrária por lá. Isso porque, de fato, ela nunca foi concretizada de forma a agradar todas as classes. Então ainda existem pendências dessa revolução que começou no início do século passado, mas que até hoje não se resolveram completamente. Não é à toa que alguns historiadores preferem optar pelo termo revoluções mexicanas no plural, em vez de simplesmente uma revolução, o que de fato faz bastante sentido. E de curiosidade / recomendação, antes do episódio acabar, por que não escutar a música People of the Sun, da banda Rage Against the Machine? É particularmente uma música que eu gosto pra caramba. Rage Against the Machine é bom a beça, na verdade. E na letra da música você encontra várias referências históricas, tanto à Revolução Mexicana, como os povos nativos do México pré-conquista espanhola, e também referencia o exército zapatista que se formou no começo dos anos 90. Mas bem, eu definitivamente encerro esse episódio por aqui. Obrigado de novo por ter assistido, dê uma avaliação positiva caso tenha gostado, e se você for um camponês, lute pelo direito à terra. E se não for, lute também.